Olá! Seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Hoje, vamos explorar um território emocionalmente complexo, uma dinâmica familiar que muitas vezes permanece invisível, mas que deixa marcas profundas por toda a vida. Talvez você tenha vivido isso. A sensação de que, mesmo quando criança, você precisava ser o adulto da casa. O pilar emocional. O terapeuta não oficial de um de seus pais. Ou talvez, você sentisse um vazio, uma ausência sutil de um pai ou mãe que, embora fisicamente presente, parecia ter a mente e o coração em outro lugar, perpetuamente preocupado. Antes de mergulharmos fundo neste tema tão delicado, um pequeno pedido. Se esta mensagem ressoar com você, considere curtir e se inscrever. Cada interação ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir que não estão sozinhas. Compartilhar este conhecimento é, em si, um ato de cuidado. Vamos começar. O cenário é quase sempre o mesmo, uma família com um dos pais exibindo traços narcisistas fortes. Essa pessoa consome toda a energia, todo o oxigênio emocional do ambiente. Mas a nossa história de hoje não é sobre o pai narcisista. É sobre o outro. O pai ou a mãe que não era narcisista, mas que estava preso na mesma teia de aranha. E é sobre a criança que cresceu no meio desse furacão silencioso. Existem duas feridas principais que surgem dessa dinâmica. A primeira é a da parentificação. É quando a criança é transformada no confidente, no conselheiro, no suporte emocional do pai não narcisista. Esse pai, sentindo-se profundamente solitário, isolado e incompreendido no relacionamento tóxico, volta-se para a única pessoa que parece oferecer um ouvido atento e um coração aberto, seu filho ou filha. Para a criança, isso é um fardo esmagador. De repente, você é exposto a problemas de adulto, a tristezas e frustrações que sua mente em desenvolvimento não tem a menor capacidade de processar. Você ouve sobre como seu pai se sente infeliz, como desperdiçou a vida, como o outro cônjuge é cruel. E o que você faz? Você tenta consertar. Você tenta animar. Você se torna o pequeno salvador. Você se torna um escudo humano, tentando proteger o pai mais frágil da ira do narcisista. Você se torna amigo, terapeuta, e ao mesmo tempo, tenta desesperadamente ser apenas uma criança. É uma tarefa impossível. Essa inversão de papéis rouba sua infância. O tempo que deveria ser para brincar, para descobrir seus próprios interesses, para desenvolver sua identidade, é gasto carregando o peso das emoções de um adulto. O legado disso na vida adulta é profundo. Pessoas que cresceram nesse papel de pequeno terapeuta muitas vezes se tornam adultos extremamente ansiosos. Tornam-se salvadores profissionais, atraindo relacionamentos onde são constantemente chamados a consertar, a cuidar, a doar-se até a exaustão, negligenciando completamente as próprias necessidades. Eles aprendem desde cedo que o amor é transacional. Para ser amado, você precisa ser útil. Agora, vamos falar da segunda ferida, que muitas vezes coexiste com a primeira, o abandono silencioso. O pai não narcisista, para sobreviver, dedica uma quantidade imensa de energia psicológica para gerenciar o parceiro narcisista. Ele está constantemente pisando em ovos, tentando apaziguar, antecipar explosões, manter uma paz frágil. Essa preocupação constante significa que, mesmo que ele te ame profundamente, ele não está verdadeiramente disponível para você. Intelectualmente, como adulto, você pode olhar para trás e entender. Você pode ter empatia pela luta dele. Você pode ver o inferno que ele viveu. Mas emocionalmente, no seu corpo, na sua memória celular de criança, a experiência foi de falta de sintonia. Foi de abandono. A casa podia estar impecavelmente limpa, as refeições podiam ser elaboradas, as horas de trabalho podiam ser longas,
tudo em uma tentativa de não provocar a fúria do narcisista. Mas enquanto seu pai estava ocupado com essa dança de sobrevivência, quem estava sintonizado com seus medos, suas alegrias, suas pequenas necessidades infantis? A preocupação dele com o outro significava despreocupação com você. Muitos filhos adultos sentem uma culpa imensa por sequer pensar nisso. Como posso acusar meu pai de abandono, sabendo tudo o que ele passou? Mas aqui está a verdade crucial que precisamos aceitar para curar. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Seu pai pode ter sido uma vítima, lutando para sobreviver. E você pode ter se sentido abandonado por ele. Ambas as experiências são válidas. Essa falta de proteção é outro aspecto doloroso. O pai não narcisista, muitas vezes preso em um vínculo de trauma, pode não ter conseguido intervir para te proteger do abuso do outro. Pior, em alguns casos, ele pode ter se tornado um facilitador, um cúmplice silencioso, pedindo para você não provocar, ser um bom menino, porque o seu comportamento infantil poderia acender o pavio do narcisista, e ele, o pai não narcisista, seria o próximo a sofrer. Então, para se proteger, ele sacrificou a sua proteção. E quando esses pais permanecem juntos na sua vida adulta? A dinâmica se perpétua. O que um filho adulto deve fazer? Vamos analisar os cenários. Primeiro, o cenário do pai decente que ficou. Ele foi uma boa pessoa, te amou, fez o melhor que pôde, mas nunca saiu do relacionamento por medo, por razões culturais, religiosas ou financeiras. Este é talvez o cenário mais difícil, porque você se importa com ele. Você vê o sofrimento acumulado. Você pode ter tentado 1000 vezes convencê-lo a sair, oferecido ajuda, um lugar para ficar. Mas ele não foi. A verdade dolorosa aqui é que você precisa praticar a aceitação radical. Você não pode salvá-lo. A decisão é dele. Parar de tentar convencê-lo é um ato de autopreservação para você. Segundo, o cenário do pai que se desligou. Ele não era narcisista, mas estava completamente ausente psicologicamente. Enquanto o narcisista explodia, ele se retirava para seu próprio mundo. Como criança, isso te deixou se sentindo profundamente inseguro e abandonado por ambos os pais. Como adulto, pode haver muita raiva em relação a esse pai. Embora você possa entender seu desligamento como uma resposta ao trauma, a ferida do abandono é mais profunda. Seu caminho pode ser o de manter uma distância segura, oferecendo compaixão, mas sem se envolver no drama contínuo. Terceiro, o cenário do pai facilitador. Aquele que ativamente tomou o partido do narcisista, que te chamou de ingrato, que disse que seu pai te ama, ele só tem um jeito difícil. Esse é um cenário de traição. A raiva aqui é imensa e justificada. Tentar abrir os olhos de um facilitador é como tentar encher um balde furado. Na maioria das vezes, a melhor estratégia é limitar o contato e, acima de tudo, nunca, jamais, discutir o pai narcisista com ele. Ele já escolheu o lado dele. Independentemente do cenário, a sua jornada como filho adulto não é resgatar seus pais. Sua jornada é curar a si mesmo. É permitir-se sentir a dor do que foi, sem culpa. É entender que a sensação de não ser bom o suficiente que te assombra não nasceu de uma falha sua, mas foi plantada em um solo familiar tóxico. Se você foi o pai ou a mãe não narcisista nessa situação e está ouvindo isso, talvez sentindo remorso, culpa, vergonha. Saiba que a cura para o seu filho passa pela sua validação. Em vez de se defender ou explicar, se um dia seu filho expressar que se sentiu abandonado, apenas ouça. Diga, você está certo. Eu sinto muito. Eu não estava lá para você como deveria.
Um pedido de desculpas sincero de um pai pode ser a chave que liberta o filho de uma vida inteira de autoculpa. No final, a cura vem de ver as múltiplas verdades. Seu pai pode ter te amado e, ao mesmo tempo, não ter estado presente. Você pode sentir empatia pela dor dele, ao mesmo tempo, reconhecer a dor que a ausência dele te causou. Ver a situação com essa nuance quebra a dissonância cognitiva que te manteve preso. Você não pediu por isso. Não foi sua responsabilidade. Permitir-se nomear sua experiência pelo que ela foi, seja abandono, parentificação, falta de proteção, não é uma traição. É o primeiro passo para reivindicar sua própria vida, para quebrar o ciclo e, finalmente, para se dar a sintonia, a proteção e o cuidado que você sempre mereceu, mas nunca recebeu de forma consistente. A sua cura começa agora, ao reconhecer a sua verdade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.